Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Eduardo Brito da iProcess e estou hoje aqui com vocês para nós começarmos o nosso webinar, onde nós iremos falar sobre a junção de BPM e RPA como duas tecnologias que vêm para unir a eficácia da transformação com a eficiência da robotização. Se por favor tiverem algum problema de transmissão, vocês podem escrever pelo chat, podem também colocar algumas perguntas que eu vou buscar responder ao final. Eu estou aqui ao meu lado com o Taylor acompanhando o nosso trabalho e ele vai servir como intermediador. Bom, esse webinar ele é patrocinado pela iProcess. A iProcess é uma empresa especializada em gestão por processos e entre as várias tecnologias que a gente utiliza, a gente trabalha com BPM, com gestão de conteúdo e com robotização. Nós trabalhamos há 18 anos dedicado ao tema de modelagem, análise, redesenho e automação de processos, já com algumas centenas de projetos implementados, sendo uma das consultorias mais premiadas nesse segmento aqui no Brasil. O portfólio de serviços da iProcess é bastante amplo, porque a gente faz um trabalho de ponta a ponta, desde uma visão de negócio com arquitetura de processos e tarefas, modelagem, redesenho, até chegarmos na ponta com a automação dos processos através de BPMS e através de RPA. E eu convido vocês a conhecerem, quem quiser se aprofundar um pouco mais, conhecerem uma capacitação inédita que nós vamos fazer essa semana e que já tem uma nova turma prevista para abril, sobre como implantar uma força de trabalho digital, como fazer a adoção dos conceitos de robotização dentro da organização. Temos já uma turma essa semana que se esgotaram as vagas, por isso abrimos uma nova turma em abril e devemos ter em outras capitais ao longo desse semestre. Bom, mas vamos então falar um pouquinho sobre BPM e RPA e vamos começar então com o conceito de RPA, que é o conceito mais novo para a grande maioria das pessoas. Eu não tenho aqui a expectativa de fazer um detalhamento muito longo sobre robotização, porque não é o foco do nosso webinar, mas vou fazer uma pequena introdução para colocar todo mundo na mesma página. Então, quando nós estamos falando em robotização, nós estamos falando em trabalhar com tarefas manuais repetitivas. Tarefas em que as pessoas utilizam teclado e mouse para fazer uma série de ações de passo a passo que poderiam ser descritas facilmente numa receita de bolo e que, por isso, não agregam valor ao negócio. São tarefas que facilmente um robô, um sistema poderia estar fazendo, mas que, como não existe essa capacidade robótica, não existe algo implementado, acabam as pessoas tendo que fazer. E isso tira tempo das pessoas. As pessoas não podem se dedicar ao seu negócio para fazer aquelas tarefas repetitivas. Tarefas essas que, quando muito monótonas ou quando muito cheias de detalhes, sempre correm um risco enorme de gerar erros, que podem ser erros banais, como erros de digitação, mas que, com um zero a mais ou um zero a menos em algum campo, podem gerar um grande problema de qualidade de dados e até mesmo um enorme prejuízo. E é justamente para esse tipo de tarefas repetitivas, que não agregam valor, que subutilizam a força de trabalho das organizações, que nós temos o conceito de robotização, ou que eu chamo também de trabalhadores digitais. Um robô, um trabalhador digital, nada mais é do que um software, um sistema que é instalado em uma máquina. Uma máquina exatamente igual a que é utilizado por uma pessoa. Uma máquina que possui sistema operacional, precisa ter conexão com a internet, precisa ter possivelmente uma planilha Excel, precisa ter login e senha dos sistemas que a pessoa utiliza. E nessa máquina, ao invés da operação ser realizada por uma pessoa, quem faz a operação com esses sistemas é um robô. E é um robô que é treinado para fazer aquilo. E aqui justamente é onde entra o conceito de RPA ou de plataformas de robotização. Porque numa plataforma de robotização nós temos capacidade de treinar os nossos robôs através da criação de scripts de tarefas, que nada mais são do que um passo a passo
que ensinam o robô como ele vai fazer uma determinada atividade. E uma vez que eu mapeio, modelo uma atividade repetitiva e ensino o robô a executá-la, eu passo a ter capacidade de transferir a responsabilidade dessa atividade ser executada pelo robô, que vai operar como se fosse uma pessoa, mas com a diferença de que, em média, ele vai ser 5 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Ele vai trabalhar 24/7. Ele vai ter total rastreabilidade de tudo que ele fez. E ele vai ter um percentual de erros muito menor, porque o robô não vai ter problemas de digitação, de olhar alguma coisa equivocada, de copiar de um lado para o outro uma informação inadequada. O que o robô pode fazer? O robô ele pode fazer qualquer coisa que nós fazemos utilizando teclado e mouse nos nossos computadores. Ele pode monitorar a chegada de e-mails, extrair documentos desses e-mails, ler esses documentos, movimentar arquivos, renomear pastas, criar pastas, trabalhar com documentos do padrão Office, como Word e Excel, acessar sites na internet, acessar sistemas legados, navegar pelo computador, ou seja, tudo que nós fazemos utilizando o teclado e mouse. Com a vantagem, porém, que o robô ele também tem a capacidade de fazer coisas que sistemas fazem. Ou seja, ele pode fazer uma consulta a um banco de dados, ele pode chamar um serviço que está exposto em um sistema, e ele pode mesclar essas duas coisas, fazer coisas de pessoas e fazer coisas de robô ao mesmo tempo numa mesma atividade. Para exemplificar isso, eu vou mostrar para vocês um processo de digitalização e conferência de nota fiscal. Esse processo, eu vou passar ele muito rapidamente, porque a ideia é somente mostrar o funcionamento do robô. É um processo em que eu recebo uma nota fiscal por e-mail, leio os dados dessa nota fiscal, atualizo uma planilha Excel, faço login no meu RP, onde eu vou pesquisar o fornecedor dessa nota fiscal e vou fazer a consulta do código desse fornecedor para poder depois verificar se essa nota já foi ou não lançada no RP. Se tiver sido lançada, eu vou pegar a data de lançamento, vou atualizar uma planilha Excel e aí vou verificar se essa nota já está contabilizada na prefeitura. Eu vou acessar o site da prefeitura, buscar essa nota na prefeitura e novamente atualizar a minha planilha de controle. Então vocês podem ver aqui nessa tela justamente o funcionamento desse robô. Aqui nós temos a planilha que recebeu os dados digitalizados. Algumas informações aqui estão mascaradas para não comprometer os dados do cliente na qual a gente fez esse trabalho. Ele está acessando o RP, onde ele está fazendo uma pesquisa pelo CNPJ para achar o código do fornecedor. Uma vez que ele encontra esse código, ele vai numa tela de consulta de cadastro de notas fiscais, onde ele vai fazer a pesquisa dessa nota fiscal. Vocês podem reparar aqui na direita que tem um quadrado que mostra justamente que quem está operando esse sistema é um robô e não é uma pessoa. Ele encontrou a nota fiscal, verificou a data de lançamento, vai atualizar agora na planilha Excel e vai imediatamente acessar o site da prefeitura, que no caso é a Prefeitura de Santa Ernestina. Ele vai entrar na página de login, onde ele vai fazer uma quebra de CAPTCHA, informando que ele não é um robô. Meio estranho isso, né? Mas a gente pode ultrapassar essas fronteiras. Faz a consulta no site da prefeitura e verifica que a nota já foi cadastrada. E por isso ele vai atualizar a planilha com essa informação. Então todo esse passo a passo que vocês viram nesse vídeo foram atividades repetitivas feitas em vários sistemas, feitas com a leitura de uma nota, com a leitura de uma caixa de e-mail, utilizando o Excel, utilizando o RP, utilizando um site, para executar uma determinada ação que uma pessoa faria, mas que poderia ser facilmente feita por um robô porque é uma atividade repetitiva. E nós podemos ver que essa atividade, na mão do robô, ela tem uma série de características interessantes. Nós podemos perceber, por exemplo, que o robô ele consegue navegar por qualquer tipo de ambiente digital que eu utilizo utilizando o computador, de uma forma não invasiva. O sistema, a prefeitura, o RP não sabe que quem está trabalhando naquela tela é um robô, porque o robô atua como se fosse uma pessoa.
podendo fazer desde ações simples até mesmo ações mais complexas. E tudo isso de uma forma escalável, porque o robô ele pode não só ser executado num modelo 24/7, como também eu posso replicar novos robôs sempre que eu precisar. Bom, essa introdução foi para que aquelas pessoas que já têm interesse pelo tema de robotização, mas eventualmente nunca tinham visto um funcionando, pudessem perceber exatamente o que é uma plataforma de RPA em execução. E o que nós vimos aqui? Que justamente o robô ele tem capacidade de fazer a mesma atividade que uma pessoa faria, só que de forma mais rápida, mais barata e, com isso, aumentando a quantidade e o volume de transações por minuto, por segundo ou por hora. Nós chamamos disso de eficiência, ou seja, a eficiência é a minha capacidade de fazer a mesma coisa ou melhor, com menos investimento, com menos recursos, que é justamente o principal foco que o robô nos propicia. E justamente é isso que a gente ouve quando a gente fala de RPA. Nós ouvimos algumas palavras-chave como produtividade, eficiência operacional, otimização de recursos, substituição de tarefas manuais repetitivas por robôs executando-as, redução de custo, aumento da agilidade. Agora, todas essas palavras podem ser muito interessantes e podem chamar muito a atenção das organizações, mas elas não podem ser utilizadas, e o conceito de robô não pode ser utilizado de uma forma indiscriminada. Porque nem sempre eu posso colocar o robô em todo o local que eu gostaria, sem fazer uma análise do impacto do aumento da velocidade, do impacto do aumento da agilidade do meu processo. Isso acontece por quê? Porque um robô ele faz uma tarefa de uma pessoa. E fazendo uma tarefa de uma pessoa, essa tarefa ela está envolvida em algo maior, que é o que nós chamamos de processo de negócio. Nessa figura, por exemplo, nós vemos um caso típico de um processo de negócio que é requisitado por um cliente que precisa de algum produto ou serviço da organização e que, através de uma série de atividades, entrega o valor desejado. E esse processo ele é executado através de tarefas que passam por diversas áreas. Em muitos casos, nós vamos ver esse processo e vamos chegar à conclusão que muitas dessas caixinhas verdes são tarefas manuais e repetitivas, tarefas que têm um enorme potencial de automação. E aí eu vou, em alguns momentos, colocar, ao invés de pessoas, vou colocar um robô para fazer essas atividades. Vejam que aqui nesse exemplo nós temos um robô fazendo as atividades da área 1 e um outro robô fazendo as atividades da área 4. O principal ponto que começa a pegar quando nós estamos falando da relação de processos e robôs é o que acontece, qual o impacto no processo como um todo quando nós temos um poder, um potencial de agilização de uma parte desse processo sem olhar o todo. Aqui na nossa figura nós vemos claramente que a entrada do robô da área 1 não gerou um gargalo muito grande na área 2, que conseguiu, mesmo com o aumento de volume, de velocidade em que as coisas são entregues, ela ainda assim conseguiu absorver esse impacto. Porém, digamos que a área 3 seja uma área cujas atividades são de maior complexidade, exigem um tempo e investimento maior, precisam de mais pessoas, não podem ser robotizadas, e de repente a área 3 estava habituada, preparada para receber 5, 10, 15 demandas por dia e começa a receber 60, 70 ou 80. E o que acontece? Ela engargala. Mesma coisa na área 4 para a área 5, onde eu consegui otimizar os processos da área 4, mas ao entregar um volume maior em menos tempo para a área 5, ela também engargala. E vejam que interessante, pode ser que esses gargalos tragam como resultado para o processo algo muito pior do que o processo anterior. Porque o gargalo nas áreas 3 e 5 podem fazer com que a velocidade que essas áreas tinham de entrega anteriormente do processo, que poderia não ser a velocidade ideal, mas era possivelmente contínua, passe até a diminuir frente ao estresse do volume de atividades chegando.
É por isso que eu faço uma comparação muito simples de como a gente deve se preocupar onde nós colocamos os nossos robôs. Não adianta nada nós construirmos, por exemplo, um viaduto, uma ponte, uma freeway, uma estrada super moderna, com muitas pistas, com muita agilidade, com velocidade de 120 km por hora, se essa estrada, ao chegar na cidade, encontra uma rua com duas pistas com um caos instalado. A consequência disso é que o processo como um todo não vai melhorar. Muito pelo contrário. Pode ser que o processo como um todo piore devido ao estresse gerado por esse aumento de volume de trabalho não planejado. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a RPA, convido vocês a irem no blog da iProcess e baixar o nosso e-book, que fala muito desses conceitos que eu estou conversando com vocês. E no próprio blog, inclusive, tem uma série de artigos e tem um webinar que eu falei especificamente sobre o uso de capacidades robóticas dentro das organizações. Fazendo a junção dessa visão do robô com a visão de processos, vem então a grande pergunta: será que eu posso utilizar e robotizar as atividades de forma indiscriminada? Será que todo ganho de produtividade sempre vai ser positivo? Será que fazer a mesma coisa, da forma como é, só que mais rápido, é o suficiente para a minha organização? E caso seja, o robô lhe permite que eu faça a mesma coisa e aumente a minha eficiência, mas a eficiência ela tem um teto. Eu posso cada vez mais melhorando as coisas, tornando mais rápidos os meus processos, fazendo as mesmas coisas de forma mais eficiente. Mas vai chegar um limite em que eu não vou conseguir aumentar a eficiência. E aí eu tenho que pensar em outra coisa. Eu tenho que pensar numa visão do todo, eu tenho que pensar em eficácia. E além disso, muitas vezes a gente pensa em aumento da eficiência, mas não pensa se realmente o que estamos fazendo é a coisa certa. Muitos problemas eles podem estar muitas vezes escondidos porque devido à velocidade dos nossos processos, as pessoas conseguem no dia a dia dar um jeito e resolver esses problemas que ocorrem em menor escala. Mas quando a gente aumenta o ritmo de execução, esses problemas começam a acontecer de uma forma muito mais visível e a trazer outras consequências. Então é fundamental que se questione no processo de aumento de eficiência, que é o que o robô traz, se a eficiência realmente deve ser aumentada, se o impacto no processo como um todo ele é positivo e se realmente eu devo fazer as coisas como eu estou fazendo. E para superar esses limites, eu tenho que sair da visão da atividade, onde está inserido a RPA, para pensar na visão do processo, que é onde está inserido o todo. Não adianta nada eu focar na melhoria de uma caixinha se eu não conseguir perceber que o todo do pedido do cliente, a entrega do valor desejado, efetivamente está conseguindo acontecer. E para isso eu tenho que ter uma visão de processos. E aí que vem uma pergunta bastante interessante. O que é um processo? Pode até parecer uma pergunta bastante básica, tenho certeza que todos vocês sabem me dizer o que é um processo. Mas eu tenho uma definição, pensando em BPM RPA, interessante sobre o processo. Processo nada mais é do que a letrinha laranja que está no meio dessas três siglas. BPM, BPMS e RPA. Só que vejam bem, apesar de todos nós sabermos o que é um processo, essa letrinha laranja chamada processo tem significados diferentes dentro dessas tecnologias. Na visão de RPA, Robotic Process Automation, um processo é um conjunto de ações que eu devo fazer para cumprir uma tarefa que alguém deve entregar um valor. Só que em vez de alguém fazer isso de forma manual, numa visão de RPA, quem vai fazer esse processo é um robô. No nosso exemplo aqui acima, por exemplo, nós temos o processo de receber documentação dos fornecedores que estão num processo de avaliação na empresa, que vai desde a chegada do documento e armazenamento desse documento numa pasta virtual até a atualização de uma planilha em Excel.
Já no BPM, Business Process Management, o processo tem uma visão diferente. O BPM é uma filosofia, é um conceito de gestão que entende que tudo que a empresa faz, ela faz através de processos. Que todo o valor entregue para o cliente, para os fornecedores, tudo que é feito através de uma visão de processos, onde eu tenho de ponta a ponta um conjunto de atividades orquestradas que, quando executadas, permitem que uma entrada, uma solicitação, se transforme em uma saída no produto ou no serviço. E o BPM entende que, uma vez que tudo que é feito na organização é feito através de processos, a melhoria e a gestão desses processos são o pilar principal para se alcançar os objetivos estratégicos da organização. O BPM entende o processo como algo de ponta a ponta, como nosso exemplo simples deste processo de compra, que vai desde a solicitação da compra, onde tem uma etapa de realização de cotação, cadastro do fornecedor, realização da compra, atualização do orçamento, recepção e pagamento da nota fiscal, até que o produto, então, ele chega para o solicitante. Essa aqui é a visão de processo de BPM. O P do BPM significa isso aqui. Porém, o P do RPA significa uma caixinha desse processo. Significa o passo a passo que eu devo fazer para que dentro deste processo eu possa obter a documentação do meu fornecedor. Eu possa cadastrar esse fornecedor. Então vejam que nós temos a palavra processo em dois níveis de granularidade muito diferentes, porque na verdade o P de processo no RPA, para uma visão de BPM, nada mais é do que uma tarefa ou uma atividade. Eu costumo brincar que o RPA deveria se chamar RTA de task ou RA de activity e tirar aquele P do meio para não dar nenhum tipo de confusão como nós temos hoje. A visão de processos, né, ela é muito mais ampla do que eu só desenhar o processo. Na verdade, o BPM vem para realizar a transformação dos processos. E é por isso que o BPM trabalha com o conceito de eficiência, eficácia. Ou seja, eu poder ver como eu faço e questionar se eu estou fazendo a coisa certa ou se não há outras formas de eu entregar o mesmo produto e serviço. E para isso eu trabalho com o modelo de gestão de processos que vai da modelagem, análise e redesenho até a automação dos processos. E para finalizar a nossa sopa de letrinha, né, nós temos a tecnologia voltada para a automação de processos, que é o BPMS, que também tem o P ali no meio, mas que agora esse P está muito mais ligado à visão de BPM, né, e que tem um conjunto de funcionalidades que permitem que eu faça a modelagem e a automação dos meus processos de negócio. E aqui vem o grande ponto do nosso webinar. Com a chegada do RPA, começaram a haver muitos questionamentos se BPM e RPA são utilizados para a mesma coisa, se eu devo escolher algum deles ou se eles podem ser utilizados juntos. Não é para menos que haja essa confusão, afinal de contas, ambos falam de processos, mas como nós acabamos de ver, os conceitos de processos são diferentes. Vocês podem ver, esses aqui são alguns artigos que eu colhi na internet há alguns dias atrás, que mostram justamente o quanto que existe ainda de indefinição e de questionamento no mercado nesse sentido. E para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho da história de como a iProcess trabalhava antes de ter os conceitos de RPA no seu portfólio e como a gente trabalha hoje. Com 18 anos de vida, ao longo dos primeiros 15 anos, nós não trabalhávamos com o conceito de RPA, e somente de BPMS ou Workflow. E nós trabalhávamos desde o início com o conceito de redesenho de processos. A gente não trabalha somente na automação, mas nós também fazemos um trabalho de avaliação, né, e análise do processo para buscar a melhor solução. E quando nós fazíamos esse redesenho e olhávamos esse processo, nós víamos dois tipos de atividades. Atividades feitas por pessoas e atividades que até poderiam ser feitas por pessoas, mas que poderiam virar integrações, que poderiam ser automatizadas através do uso de serviços, de alguma API, de alguma integração que teria que ser desenvolvida.
E por isso, o final do nosso redesenho, a gente apresentava uma solução que poderia rodar numa plataforma de BPMS, onde pessoas fariam atividades de usuário, como iniciar o processo, fazer uma análise, notificar alguém, e nós buscaríamos integrações para aquelas atividades que eventualmente até as pessoas poderiam estar fazendo, mas que poderiam ser substituídas por sistemas. Só que essas integrações, normalmente elas são muito custosas. Fazer as integrações envolve uma programação pesada, envolve o conhecimento de APIs e de interfaces técnicas entre vários fornecedores, e nem sempre elas são possíveis. Além disso, muitas vezes, o lado que eu quero integrar, ele não está preparado para receber uma integração, e por isso eu não consigo fazer a automação. Eu preciso ficar nas pessoas. Agora, com o conceito de RPA, quando nós vamos fazer um redesenho de um processo, nós pensamos em 3 pilares. Continuamos pensando em pessoas e em sistemas, mas aquilo que nós não podemos integrar, e que por isso ficariam com pessoas, nós temos um olhar crítico e pensamos, mas será que não pode ser feito por um robô? Será que não vale a pena ser feito por um robô? Como que eu posso otimizar o meu processo colocando um robô para ganhar agilidade, qualidade e redução de custo? E é por isso que quando nós redesenhamos o processo, hoje nós vemos essa cara. Onde nós continuamos identificando atividades cuja melhor solução é a integração, mas aquelas atividades que ficam com pessoas, nós questionamos, precisa realmente ser uma pessoa a fazer? Não poderia ser substituído por um robô que teria maior agilidade e redução de tempo na execução do processo? E o nosso processo fica com essa cara, onde o redesenho nos dá uma capacidade infinitamente maior de melhoria, porque justamente o robô ele me permite que eu seja mais rápido, que eu seja mais barato, que o processo tenha uma agilidade muito maior. Para exemplificar como é que nós fazemos esse trabalho, eu trouxe aqui para vocês um processo na qual a gente vai fazer uma avaliação ponta a ponta de redesenho e automação. Esse é um processo que é totalmente manual, é um processo de atendimento de oportunidades comerciais, é um exemplo de um processo que ocorreria aqui na própria eProcess, onde nós temos uma página no nosso site de Fale Conosco, onde as pessoas vão lá e solicitam alguma coisa, mandam alguma mensagem, isso chega para nós por e-mail, uma pessoa tem que pegar esse e-mail e encaminhar para um contato, alguém da área comercial avalia se esse contato é uma oportunidade ou é somente uma dúvida ou algum outro contato que a pessoa queira. Se for uma oportunidade, nós buscamos os dados desse cliente num site de consulta, nós criamos a oportunidade no nosso CRM, nós cadastramos esse cliente num sistema interno e aí o nosso gerente comercial liga para o cliente para fazer um primeiro atendimento. E como ponto de atenção nesse processo, nós tínhamos algumas reclamações, como por exemplo, pedidos que chegam aqui pelo nosso site e que o retorno não é imediato. Ou seja, a pessoa não recebe um feedback, por exemplo, que a sua solicitação está sendo atendida. Ou que demora para que alguém faça uma primeira ligação, porque tem todo um processo para ser feito, todo um conjunto de atividades até que chegue na figura do gerente comercial. E além disso, nós entendemos que alguns contatos, né, se fossem melhor compreendidos, poderiam até mesmo virar oportunidades. Vejam que esse processo é ASIS. A partir do momento que a gente avalia ele, nós identificamos nas atividades em laranja que existe um potencial de melhoria. Esse potencial pode ser tanto de automação, como pode também ser de revisão de como o processo deveria ser feito. No nosso exemplo, para cada uma dessas atividades em laranja, nós repensamos esse processo. E ele ficou com essa cara aqui, já com uma visão em que eu envolvo pessoas, sistemas e robôs. Esse processo, já redesenhado, ele começa com a chegada do e-mail como é hoje, mas ao invés de termos uma pessoa lendo essa caixa de e-mail,
nós temos um robô que vai monitorar essa caixa de e-mail e vai disparar um workflow para fazer o tratamento dessa oportunidade. Para o cliente não ficar esperando, sem saber se nós recebemos o contato ou não, o próprio BPMS vai mandar um e-mail de agradecimento de contato ao cliente. E veja que aqui nós temos então um quarto componente, que é uma atividade feita pelo BPMS, porque envio de e-mails é algo muito natural para uma solução de BPMS, e por isso não precisaríamos estar passando isso ou para uma pessoa ou para um robô. A partir desse momento, uma pessoa vai avaliar se esse contato realmente é ou não uma oportunidade. Isso aqui é uma atividade analítica que nós deixamos para uma pessoa. E aí, a consulta ao sistema que traz os dados do cliente. Nesse redesenho, nós identificamos que era mais fácil, porque já existia uma API pronta, fazer uma integração, que buscava, através de um serviço desse site, os dados desse cliente. Entendemos que era melhor a integração aqui, é mais segura, era mais fácil de ser implementada, do que colocarmos um robô para essa atividade. Porém, a criação da oportunidade e o cadastro do cliente nos nossos sistemas foi mais fácil e mais rápido botarmos um robô para fazer a atividade dentro do sistema. E aí passa para o gerente comercial para ele realizar um primeiro atendimento. Então vejam que aqui nós temos a figura dois robôs trabalhando, o que recebe o e-mail, que cria oportunidade, de pessoas, de integrações e de troca de informações através do BPMS. E agora nós teremos a oportunidade de ver esse processo em execução. Então vocês podem verificar que aqui é a caixa de entrada da iProcess. Nós recebemos aqui um e-mail de um Fale Conosco. Ele está me mostrando, não precisaria até mostrar, mas é mais para fins de demonstração, o contato do Francisco. E aí, a partir do momento que o robô, vejam que é um robô que está trabalhando, nós vemos isso aqui pela janelinha na direita de Runtime. À medida que o robô ele identifica que isso chegou, ele vai entrar numa solução de BPM, onde ele vai abrir um processo de solicitação de contato do cliente. O robô teve a capacidade de pegar e interpretar esses dados lá do e-mail. Ele está digitando as informações dentro do site e está submetendo para começar o processo automatizado, que é o processo que nós vamos ver agora em seguir. No caso, não tem mais nenhuma mensagem nova, o robô ele termina o seu trabalho nesse ponto. E aí a primeira atividade de agradecimento do contato do cliente, ela vai ser feita pelo próprio BPM, que vai mandar um e-mail agradecendo o contato, como nós podemos ver aqui no browser. Então, o envio do e-mail era mais natural que o próprio BPMS fizesse, e aí ele vai encaminhar uma atividade para um analista para ele avaliar se esse contato se deve a uma oportunidade ou não. No nosso caso aqui, o analista é o Vinícius de Moraes. Ele vai entrar dentro da solução de BPM, vai ver que tem uma atividade pendente para ele, que é avaliar se o contato recebido é ou não uma oportunidade. Ele vai fazer uma análise crítica, vai verificar o que o cliente está solicitando, vai verificar qual é o perfil do cliente e vai, se for o caso, marcar na checkbox a informação se esse é ou não um contato de oportunidade que deve ser atendido. Sendo contato de oportunidade, ele vai digitar a razão social que deve ser buscada pela ferramenta de integração e vai indicar quem é o gerente comercial da iProcess que vai fazer o contato com esse cliente. Uma vez que a gente submete essa atividade, o processo, o BPMS, o workflow, segue adiante. É feita através de uma integração, isso a gente não vê porque é em background, a consulta dos dados CNPJ. E a próxima raia, que é a raia do robô, nós estamos vendo aqui o robô como um usuário do BPM, que é uma das opções que nós temos para fazer a integração BPM-RPA. Poderia ser também algo automático. Então, aqui no caso, o robô ele tem uma lista de trabalho, ele pegou os dados do cliente e ele vai, então, num primeiro momento, abrir o CRM da iProcess. Nós utilizamos aqui na iProcess o Pipedrive, que é um CRM de mercado. E ele vai criar uma oportunidade dentro do CRM para que a gente possa fazer uma análise do ciclo de vida desse contato.
Vejam como ele preenche rapidamente as informações, porque realmente o robô ele tem a capacidade de trabalhar muito rapidamente em formulários dos sistemas. Nós finalizamos aqui o Pipe Drive e o próximo passo, que era antes uma atividade manual e que agora é uma atividade robotizada, é nós entrarmos no nosso sistema de cadastro de clientes e fazermos o cadastro desse cliente. Novamente aqui quem está fazendo essa atividade é o robô, que antes era feito por uma pessoa, onde ele vai colocar os dados que ele recebeu do Fale Conosco e que ele obteve da consulta do CNPJ, vai colocar as informações do primeiro contato informadas pelo cliente e vai finalizar essa atividade, vai verificar também que não tem mais nenhuma outra atividade pendente, vai sair do BPM e o processo segue para o atendimento do gerente comercial. E agora o gerente comercial novamente, que é o Olavo Bilac, é uma atividade feita por uma pessoa que vai fazer o contato com o cliente, vai pegar os dados, vai pegar o telefone, vai se apresentar e vai fazer a evolução dessa oportunidade, respondendo na solução de BPM como que essa oportunidade evoluiu no passo a passo. Então vejam que esse processo ele é bastante interessante porque ele mostra a junção de vários elementos. Ele mostra que parte do processo pode ser feito por pessoas, parte do processo pode ser feito por robôs, parte do processo pode ser feito por integrações, e ainda outras partes do processo pode ser feito inclusive pela própria solução de BPM. É aqui que cabe uma visão de modelagem e redesenho desses processos. Na visão em que nós juntamos BPM e RPA, nós temos a visão do todo. E ao ter a visão do todo, o processo ele tem uma capacidade de otimização muito maior, porque nós entregamos para cada tipo de ator aquilo que ele faz melhor. E isso nos dá uma possibilidade muito grande de tornar os nossos processos ainda mais rápidos e mais ágeis. E esse é um ponto fundamental, porque se nós trabalharmos somente uma caixinha desse processo e pensarmos somente na robotização de uma caixinha sem ver o todo, nós não sabemos qual é a consequência dessa opção. Nós não sabemos se nós não estamos construindo um viaduto que vai terminar numa rua de uma pista. Nós não sabemos se nós estamos efetivamente melhorando ou piorando o nosso processo. E é fundamental termos essa visão do todo para que a iniciativa como um todo ela tenha sucesso. Porque tanto o BPM como o RPA vêm para agilizar os nossos processos. O RPA trabalha com a visão de eficiência, de fazer mais rápido, mais barato, com menos recurso. Só que a eficiência ela tem um limite, e é aí que a gente envolve a eficácia. É através da discussão de como devem ser feitos os processos é que a gente consegue trazer efetivamente inovação nos nossos processos, pensando em como ele deveria ser. Enquanto a eficiência ela tem um limite, uma vez que a gente faz a mesma coisa que uma pessoa fazia, mas faz com um robô, e isso está segmentado a uma parte do processo, essa eficiência ela vai ter um teto. E por mais que eu invista, quanto mais próximo do teto eu estiver, menor vai ser a minha capacidade de efetivamente ter uma melhoria efetiva dos meus processos. Agora, quando eu junto a visão de BPM com a visão de RPA, eu ganho a visão de eficácia, onde eu posso rever o processo como um todo e como esse processo é feito, e com isso eu posso dar um salto quântico, eu posso dar um salto importante de melhoria, e a partir desse novo patamar eu volto a trabalhar com o conceito de eficiência. Então, essa era a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês, mostrar a importância de nós termos o conceito de processo enquanto processo de negócio de ponta a ponta e o conceito de processo de RPA enquanto tarefa, na verdade, e trazer a importância da visão de um todo, para garantir que as iniciativas de automação dentro das organizações não gerem outros tipos de problema que possam, inclusive, trazer empecilhos para a implementação de projetos de BPM e RPA. Convido a todos novamente a conhecerem nossa capacitação e a participar nessa semana e na primeira semana de abril no nosso treinamento de 2 dias sobre adoção de uma força de trabalho digital. Convido também
a conhecerem o nosso blog. Existe uma enormidade de artigos e informações lá falando de BPM e de RPA. Existem webinários, existem e-books, existem outros artigos e vídeos. E a contactarem a eProcess caso desejem saber um pouquinho mais sobre como nós podemos auxiliá-los em soluções de automação de processos e de atividades. A eProcess conta com uma ampla gama de serviço que vai desde do licenciamento de soluções e capacitação até projetos de automação e melhoria contínua. Eu vou verificar agora se nós temos algumas perguntas. Já estamos aqui há 45 minutos, né? Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, ainda tem alguns minutinhos ali para colocar no YouTube. Bom, vamos lá. Vamos responder inicialmente a primeira pergunta da Ana, que questiona se a automação pode servir integração. Por exemplo, robotização e também por BPMS. A pergunta para mim está um pouco aberta. Eu penso em várias possibilidades aqui quando vejo a pergunta, né? Respondendo sobre o enfoque, né? Como a gente viu no caso do nosso processo, nós podemos ter atividades que são feitas por robôs e nós podemos ter atividades que são feitas por sistemas. Então nós podemos, com uma visão de BPM, o BPM é quem orquestra isso tudo. Isso é fundamental também, porque um robô, quando ele entrega um resultado do trabalho, algo a mais precisa ser feito. Se você não tem uma visão de BPM, você pode começar a ter outras dificuldades de gerir as instâncias do que o robô está entregando. Mas o fato é que eu posso ter, então, numa visão de processos, coisas que são feitas por sistemas e coisas que são feitas por robôs. E a integração de RPA e BPM, que no nosso vídeo aqui foi através do robô consultando uma lista de trabalho para saber as suas pendências, poderia ser também feita via API, ou seja, essa atividade de robô que está aqui poderia chamar uma API do RPA que instantaneamente ativaria um robô, o robô faria a atividade e devolveria para o BPM para que ele já executasse a próxima atividade. Então, nós temos vários tipos distintos de integração que é bem interessante de serem explorados. Uma outra pergunta bastante interessante do Gustavo diz respeito sobre a unificação do conceito de BPM e RPA com inteligência artificial. Realmente, hoje em dia, né, o conceito de inteligência artificial está muito latente. Nós já vemos, inclusive, soluções de mercado, seja através de chatbots, que não é RPA, são robôs para atendimento, é outra tecnologia, até atendentes virtuais, como nós temos a Siri, da Apple, como nós temos agora com o Bradesco, que lançou a Bia, e que pode ser também não só para estabelecer uma conversa, uma relação com o cliente, mas para tomada de decisões. Hoje em dia existem inúmeras soluções de mercado já disponíveis, o Watson da IBM é o mais conhecido deles, que tem APIs que permitem que nós tomemos decisões cognitivas no processo. E isso é bastante interessante, porque nessa figura que vocês estão vendo do processo, onde as pessoas fazem algumas coisas, como uma análise ou uma revisão, com o uso da inteligência artificial, nós conseguimos aumentar a capacidade do robô, fazendo inclusive que ele possa tomar decisões cognitivas a partir do momento que nós passamos por um processo de curadoria em que nós ensinamos o mecanismo de inteligência artificial a tomar aquela decisão. Então isso é um aspecto muito importante, porque na nossa visão, o robô ele entra, na verdade, num algo que é muito mais amplo, que é o que eu chamo de trabalhador digital. E o trabalhador digital é uma pessoa que tem na figura do robô a capacidade de trabalhar com teclado e mouse, mas que através de outras soluções de captura de dados inteligente, de tomada de decisões complexas, de avaliação cognitiva, ele consegue ir muito mais longe. A minha recomendação, em grande parte dos casos, é que as empresas comecem com a visão do robô mais simples para poder adotar o conceito e já os primeiros desafios que nós temos em ter robôs e não pessoas trabalhando em muitas atividades. Mas a evolução seguinte, natural, é começarmos a trabalhar justamente com robôs com cada vez maior capacidade, inclusive, de inteligência artificial.
O Everton nos questiona quais são os custos que devem ser considerados para internalizar o desenvolvimento do robô e se é melhor terceirizar o trabalho. A decisão de internalizar o desenvolvimento dos robôs com uma equipe própria ou com uma consultoria é uma decisão que varia de empresa para empresa. A nossa sugestão sempre é que quando a empresa quer terceirizar, ela comece um primeiro projeto, que é um projeto que tem o desafio de ser o primeiro, que é uma quebra de paradigma, pelo menos a 4 mãos com uma consultoria, que ela faça um treinamento e a partir desse treinamento ela se prepare para fazer uma primeira automação junto com uma equipe de uma consultoria que vai acelerar e agilizar o processo de entendimento da tecnologia. Particularmente, a gente entende que é importante, considerando o ponto de vista de internalizar o desenvolvimento, que a empresa tenha recursos, que tenham feito uma capacitação, que tenham feito esse processo de osmose, né, e que possam, com isso, então, implementar novos robôs. Não é incomum nós termos em clientes as mais diversas situações. Situações em que o cliente não quer implementar nada, prefere só fazer projetos. Situações que o cliente tem pessoas internas mais para manter o robô, mas novos robôs prefere fazer com empresas. Situações que o cliente faz robôs mais simples, por conta própria, e terceiriza aqueles mais complexos, e situações que realmente o cliente quer fazer todos os seus robôs. É por isso que nós temos, dentro das nossas ofertas, o que a gente chama de contrato de melhoria contínua, que é um banco de horas em que nós oferecemos mensalmente para que o cliente tire dúvidas, peça ajuda, peça apoio, mas tenha autonomia para fazer os seus próprios robôs, mas sabendo que vai contar com uma consultoria especializada para lhe apoiar. Bom, uma questão feita pela Giana sobre a relação de ROI, de RPA e BPMS em relação à adoção ou desenvolvimento de integrações com RP. E comentava justamente que o tema RP é bastante interessante quando olhado sobre o ponto de vista de RPA e BPM, porque o que as empresas esperam hoje quando implementam um RP é ter o menor número possível de integrações e de customizações desse RP. Porque elas sabem que quanto mais elas customizam o RP, mais esforço elas vão ter no futuro, numa eventual migração ou mudança de versão, fora o custo dessa customização, que muitas vezes é mais caro do que o próprio RP. Então, o que acontece na maioria das situações? A implantação de RP exige a criação de uma série de atividades em torno que não existiam antes e que precisam existir para poder adequar o uso do RP com a realidade da organização e dos seus sistemas legados. Isso faz com que essas atividades ou exijam integrações sistêmicas, que vão gerar um esforço considerável de implementação, ou vão exigir que pessoas façam o que eu chamo das integrações, quando eu tenho que pegar dados de um sistema e colocar no outro, por exemplo. Ou seja, está aí uma oportunidade enorme de se identificar atividades manuais e repetitivas. E é justamente nesse ambiente que nós podemos justamente identificar inúmeras situações em que o robô pode entrar e implementar essas atividades. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade muito maior de implementar nossas soluções de RP, minimizando ao máximo as customizações, mas também não levando esse peso para o colo das pessoas, e sim deixando isso por conta de um robô. É claro que, no mundo ideal, tudo que eu teria que fazer entre um sistema e outro, eu teria integrações. Particularmente, eu considero que o robô ele é um mal necessário. É muito mais rápido e fácil se eu apertasse um botão X no sistema A e automaticamente já aparecesse no sistema B. Mas muitas vezes essa integração ela não é viável. Ela não é viável economicamente ou ela não é viável tecnicamente. E por isso a importância dos robôs para suprir esse gap e viabilizar com que, devido a essa inviabilidade, eu não tenha que obrigar alguém a fazer esse trabalho repetitivo. Bom, espero ter respondido a grande parte das perguntas. Outras perguntas que não foram respondidas, nós vamos publicar no nosso blog.
além de publicar no blog, vamos publicar também esse webinar. Então, quem não assistiu ou quem achar ele interessante para ser compartilhado com outras pessoas ao longo dessa semana, ele vai ser colocado, publicado como um artigo no nosso blog. Agradeço a todos a atenção de todos e fico aqui à disposição, né? E espero poder contactá-los mais para frente para apoiá-los nas suas iniciativas de automação. Muito obrigado.